pessoas, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e hoje nós vamos falar sobre filosofia. Nós estamos falando sobre este livro aqui, exposição desse conteúdo, e nós vamos falar hoje sobre a comunidade dos homens, tá certo? Esse é o último texto da primeira parte e é importante para você que já viu os outros, eu acho que 5 ou 6 vídeos, tá? A comunidade dos homens, nós falamos até aqui sobre qual é a visão que o homem tem do animal, como nós percebemos o homem, o que é o homem então, no posicionamento de algumas teorias de uma forma mais geral. E agora nós vamos falar especificamente sobre alguns pontos sobre a comunidade dos homens. Já que nos outros vídeos a gente já veio meio que construindo o que é o homem, tá? E o porquê que eu estou falando sobre o que é o homem de primeiro em filosofia aqui no canal, nessa playlist, tá? Porque você que caiu nesse vídeo sabe que tem muito mais vídeos de filosofia aqui no canal. Porque para falar de filosofia, nós vamos falar do homem, tá? Do homem, do seu pensar, do seu desenvolvimento, do seu olhar para o mundo. Então, nada melhor do que entender de primeiro o que o homem acha dele mesmo. O que é o homem? O que somos nós, né? O que nós, até onde nós conseguimos pensar o que é o homem? Como nós nos vemos, né? E depois de definir mais ou menos isso, a gente vai caminhar pelos outros pontos, tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar alguns pontos importantes. Serve para você tanto de reflexão quanto de aprendizagem, tá? Então isso é importante. A comunidade dos homens, tá certo? Coisas que nós já vimos que é importante para você. Primeiro, a gente descobriu aí que o homem, ele é um ser social, tá? Esse homem, ele age num processo coletivo. Esse homem é um ser que trabalha, é um ser que cria cultura, tá certo? Então, ele é um ser que tem uma diferença do animal. Outra coisa importante é que é o seguinte, nós estamos embutidos na sociedade de tal forma que não tem como sair. Lembra só de um pequeno detalhe. Se você nasceu, é porque você nasceu, muito provavelmente, de um ser humano. A não ser que você esteja vendo esse vídeo em 3030 e talvez as pessoas estejam nascendo dentro de robôs, né? Mas até esse momento nós nascemos da barriga de seres humanos de uma forma geral, tá certo? Então nós temos já uma participação na sociedade. Nós nascemos num meio social. Por mais que ele seja pequeno, uma pequena tribo escondida em algum lugar, nós nascemos dentro de um processo cultural, social, tá? Nós somos esses tipos de ser, certo? E isso é tão forte, tão interessante, porque se nós formos olhar, por exemplo, um ermitão, né? Uma pessoa que vive na montanha, vive afastada da sociedade, essa pessoa, isso que é interessante, essa pessoa, por mais que ela seja um ermitão, né? Ela ainda assim faz parte da sociedade, né? Ainda assim é um ser que depende da sociedade. E aí tem características importantes, né? Como por exemplo, para o ermitão ser ermitão, ele quer um afastamento da sociedade. Então você já entende que ele tem um prévio conhecimento da sociedade de alguma forma, né? Então ele está reagindo a essa sociedade. Então olha só, ele só é permitido ser um ermitão e por afastamento da sociedade se existe essa sociedade para que ele se ausente dela. Olha que interessante, né? Então quer dizer, e até a sua fala, né, contra a sociedade ou de afastamento da sociedade é uma fala que pressupõe que tem que existir aquela sociedade, que existe um relacionamento dele com essa sociedade da qual ele está se afastando. Então quer dizer, nós estamos embutidos dentro da sociedade, nós somos um ser social, certo? Bom, dentro desse ser social nós entendemos que na nossa cultura nós somos seres, né, que desenvolvem instrumentos, ferramentas, e nós desenvolvemos a cultura. Dentro da cultura tá essas coisas aqui, olha só o que nós fazemos, nós pensamos, nós comemos, nós bebemos, nós falamos, nós nos vestimos, nós sentimos. Nós fazemos todas essas coisas, e essas coisas é o mundo de significados pré-estabelecidos que já existem. Isso é importante, quer dizer, se nós nascemos numa cultura, essa cultura é uma construção que já existe e nós vamos ser embutidos nela, certo? Com todas essas coisas, inclusive esse ponto que é interessante, que é o sentir, tá? Já parou para pensar que algumas culturas, os sentimentos, a questão da afetividade, ela é muito diferente uma das outras, né?
por exemplo, casamentos onde na cultura mulheres casam porque tem que casar e não por amor. E isso para essas mulheres é extremamente normal. E em outras culturas não é normal casar por obrigação, mas sim por amor. Isso, de uma cultura para outra, pode ser, você olhando para outra cultura pode causar uma estranheza. Só que para aquela cultura pode ser normal, certo? De uma forma geral. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma sociedade que está pré-estabelecida e você vai emergir, vai nascer nessa sociedade. E essas são características dessa sociedade dos homens. Você nasce numa sociedade onde já tem coisas postas e você vai ser exposto a isso e vai participar dessas dinâmicas que já são colocadas pela cultura, certo? Isso é importantíssimo, certo? Bom, isso é tão importante que tem dois pontos aqui no texto muito legais, como por exemplo aqui a questão do corpo humano, né? Isso é uma reflexão bem interessante, como por exemplo, se você prestar atenção na questão do corpo humano, né? O corpo humano ele nunca é mostrado como por exemplo um nu de forma normal. Nós temos uma estranheza ao nu, como por exemplo você vê um documentário de indígenas, né? Um documentário mais tradicional, mais antropológico, provavelmente você vai ver muitos índios nus, né? As índias nus e os índios nus também. Isso vai causar uma estranheza. Por que vai causar essa estranheza? Porque na nossa cultura, nós nascemos vestidos. A gente nasce, nós já somos envoltos em panos. Tanto que não existe o nu frontal, né? A gente é envolto em pano. O homem já nasce vestido. Isso é muito louco, tá certo? Até para o homem se despir e expor o seu nu, tem que ser dentro de uma característica social que geralmente está dentro de algum grupo de arte, tá? Então, quando o homem se põe à exposição, quando eu estou falando do homem, estou falando do nosso grupo homens e mulheres, certo? Ele se expõe porque existem características meio que pré-estabelecidas, como por exemplo artísticas, que liberam este homem para estar nu, tá? Diante da sociedade. Então quer dizer, até mesmo para você ficar nu, se livrar dessa questão cultural da veste, do vestimento, existem critérios pré-estabelecidos e bem estabelecidos. Você não pode andar nu de qualquer lugar e de qualquer jeito. Por exemplo, as praias de nudismo. Você quer ficar nu? Beleza. Você quer ficar numa praia, na floresta? Beleza. Tem a praia de nudismo que é especificamente para isso, que tem as suas regras. Até pelo fato de não todas as praias serem de nudismos, mas sim praias específicas. Então olha só que interessante. Quer dizer, até pro nu acontecer, até pro homem se despir e se aparecer na sua forma mais normal, mais natural, certo? Nós temos características sociais que apontam essa forma. Isso é uma coisa muito louca no texto, tá certo? Outro ponto importante é a individualidade. Horas. Então será que dentro de toda essa cultura pré-estabelecida, né, o homem ele consegue ser um ser individual? Como é que fica a individualidade do homem, já que essa cultura social já está pré-estabelecida? Vocês viram aí que o texto ele vai colocando pra gente uma coisa interessante que nós somos aquele produto daquela cultura, né? Então como é que o homem pode pensar ser um ser livre, individual? E o que é esse pensar ser livre, individual, né? Porque talvez para mim pensar o que é liberdade, ser um ser livre é uma coisa. Talvez para você seja outra, né? Para você talvez ter liberdade financeira tá ótimo, é a liberdade total que você precisa. Para mim talvez ter uma liberdade, por exemplo, espiritual ou dinâmica de uma forma diferente, seja uma forma diferente de pensar, seja uma coisa assim já que na minha totalidade ou no meu modo de vista já é o que eu preciso como liberdade. Quer dizer, até essa questão aqui é importante de você pensar como é que fica a individualidade do homem. E é o seguinte, tem dois pontos importantes para nós pensarmos sobre isso, certo? A primeira é a liberdade e autenticidade. Isso é importante porque nós vamos pensar, né? Existe a liberdade e a autenticidade. Quer dizer, se nós não somos livres nessa sociedade, nós também não somos autênticos, porque essas duas coisas são muito difíceis de acontecer dentro de uma sociedade pré-estabelecida. Por exemplo, quando você está em uma sociedade onde veste um tipo de roupa, para você se afastar dessa sociedade, ser diferenciado nessa sociedade, ser autêntico nessa sociedade, vai existir um caminho a ser seguido, uma espécie de luta a ser travada, tá certo? Essas duas características são importantes e quem vai nos falar um pouquinho sobre ela é o Heidegger, tá? O Heidegger é um filósofo, ele vai ter uma frase muito interessante que é sobre o mundo do man, que é o mundo da gente, o mundo do eu, tá certo? Ele vai colocar uma característica interessante, ele vai colocar que existe o mundo do eu, tá?
que não é o mundo social, que são aquelas minhas vontades independentes da sociedade, independente do que aquilo que foi colocado culturalmente, tá? E esse mundo do eu aí, ele tem uma característica muito interessante, tá certo? É a gente pensar que é o seguinte, ele coloca até uma frase interessante aqui, ó, viver pré-determinado onde somos prisioneiros aparentemente sem saída, né? Uma coisa interessante é que nós vimos que nós aparentemente somos prisioneiros, né? Nós somos aí, vivemos uma vida pré-determinada, não viver pré-determinado. E aí ele vai colocar essa questão, que existe o mundo do eu, que esse mundo do eu é o mundo onde nós vivemos ou fazemos algumas dinâmicas fora daquele mundo da sociedade que foi estabelecida. Olha só, certo? Como por exemplo aqui, vai ter um filósofo que é o Peter Badger, que ele vai colocar uma situação interessante. Ele vai colocar uma situação onde ele vai falar da ideia do êxtase. O que é a ideia do êxtase? A ideia do êxtase é uma ideia que ela vai vir do grego, tá certo? Que é sair de si, né? Êxtase. Ele vai colocar a ideia do êxtase como a ideia que é um ponto de liberdade do homem, tá? O Heidegger coloca uma ideia muito interessante, que é para você compreender esse sair de si, certo? Que é a questão das nossas manifestações, né? A ideia de que nós vamos nos manifestar contra esse sistema estabelecido, e essa manifestação só é possível porque nós estamos nesse sistema e porque esse sistema existe, né? Então quer dizer, você precisa do sistema para se manifestar contra ele e assim você gerar uma possibilidade de causar um afastamento, tá? Esse afastamento vai ser essa ideia do Peter Badger aqui, que é o seguinte, esse êxtase, esse sair de si, que vai trazer com ele duas questões importantíssimas, né? Quer dizer, se nós estamos numa sociedade pré-estabelecida, se nós estamos numa sociedade cultural, aonde tudo é estabelecido, só que nós também temos o nosso eu, como é que fica o nosso eu? Então existe alguma ação que nós podemos fazer para sair disso? Sim, existe. E um dos pontos desse filósofo é a questão do êxtase. É você entrar em êxtase. É você estar naquela situação onde geralmente é de domínio seu, em grande parte, onde você pode causar esse afastamento dessa sociedade de uma forma pré-estabelecida, tá certo? Aqui ele vai colocar duas coisas importantíssimas que vai acontecer nessa dinâmica onde de um afastamento desse ser, dessa sociedade. Esse afastamento aqui é o seguinte, afastamento dessas rotinas e normas sociais, é o acontecimento do distanciamento e do alheiamento, né? Do alheiamento é o seguinte, para você se tornar alheio a essa sociedade, né, para você se tornar a par dessa sociedade, a parte, né, dessa sociedade, você tem que criar uma distância dinâmica. Essa distância dinâmica vai vir através desse êxtase, de você sair de si, de você se despir dessa sociedade, desses traços que enchem você e te dão características. E é interessante que você pode tomar outras características, né? Por exemplo, eu gosto muito de praia e quando eu vou pra praia eu sou meio hippie. Então eu gosto de estar na praia e tal, sabe? Eu sou um cara que gosta de falar da árvore, eu gosto de falar do mar, do vento, do cheiro e ficar ali só curtindo a natureza, longe da bagunça da cidade. Então quer dizer, é o sair de si, sair, andar descalço, de short, de sunga, pegar sol, deitar na praia, andar na praia, deitar na areia. Então você consegue fazer esse momento de êxtase. É isso que ele está falando. Você tem que se tornar alheio a essa sociedade, né? O que nós estamos falando até aqui? O que o texto está discorrendo pra gente? O que o texto está colocando pra gente? Coloca primeiro dois pontos, que é a sociedade pré-estabelecida, certo? É assim que funciona a sociedade dos homens e vai ter o momento de êxtase. Por quê? Esse momento de êxtase é um momento que também constrói cultura e ele se estabelece. Isso é bem interessante, como por exemplo, quando eu falo que eu estou me despindo da sociedade indo pra praia, eu estou fazendo isso com outras milhares de pessoas que também tomaram isso. Logo, isso vai se tornar, de uma forma ou de outra, um processo de cultura entre nós, né? Isso é muito interessante, certo? E uma coisa importante que eles vão colocar, e aí é uma visão filosófica da linha do existencialismo também, que nós vamos ter. A gente vai ter também essa visão do Peter aqui, que é a ideia do potencial do homem
criativo, né? Aqui ele vai colocar duas coisas, é o seguinte, esse estranhamento ele é necessário para a sociedade, ele é necessário para o homem, porque esse estranhamento ele vai gerar forças criativas, forças criadoras, tá certo? Então quer dizer, quando você sai de si, você consegue transformar, pensar. Quando um cientista sai de si, ele consegue ampliar a tua visão, pensar de forma diferente. Então, toda essa dinâmica de êxtase, de sair de si, de estranhamento da sociedade, faz com que novas ideias surjam e novos processos sejam criados e nova dinâmica seja estabelecida e criada. Isso é muito interessante, tá? Isso tudo tem a ver com a dinâmica da vivência do homem criar uma cultura, sair dessa cultura, passar por esse momento de êxtase e voltar melhor nesse conhecimento, nesse estabelecimento, nessa dinâmica, conhecendo melhor a si mesmo, certo? Isso é uma pontuação importante. Bom, essa é a última característica então que nós falamos, porque vocês podem perceber que toda a dinâmica de como o homem pensa o homem, toda a dinâmica de como o homem pensa, a sua transição dentro da própria cultura, faz com que ele gere mais cultura, com que ele domine mais a sua cultura, faz com que ele se distancie mais dos animais, e assim nós enxergamos melhor o que é essa construção da sociedade, o que é essa construção cultural, e essa construção da sociedade cultural é a construção do próprio homem, certo? Espero que você tenha entendido. Lembra, textos de filosofia tem dois pontos de você aproveitar esses textos. O primeiro é você ouvir e pensar sobre ele e refletir. O segundo é você ler, certo? E se questionar sobre eles, tá? Se refletir, gente, não é exatamente você questionar o texto, tá? É você pensar a profundidade de como aquilo é real, por exemplo. Agora, você questionar o texto é você perguntar se aquilo é aqui mesmo, se aquela ideia de fato é real, se ela acontece, onde é que ela está no mundo. Então faça essa dinâmica. Você não precisa bater de frente com o texto filosófico, mas sim absorver ele como uma ferramenta para você observar o mundo de uma forma diferente, certo? Então esse foi o último ponto, depois nós vamos entrar em outro tema filosófico aqui na lista, na playlist tem uma porrada de coisa, clica que você vai ver, certo? Bom, acho que é isso, então até o mais uma coisa, tem link de livros de filosofia que eu indico pra você aqui na descrição, certo? Então eu tô indicando um monte de livro legal pra você, tá tudo aqui na descrição. Clica que vai abrir o link lá na bonita Amazon e você pode ficar à vontade para comprar os livros. Clica, usa o link para comprar suas coisas na Amazon que você ajuda o canal, certo? É isso aí então, falamos de mais um texto sobre filosofia, mais um texto muito bacana sobre reflexão, lembrando que é um texto que são vídeos contínuos, então se você tá vendo esse vídeo isolado, tem outros que se você se interessou, tenho certeza que vai ser legal você ver. Tá aqui no canal, na playlist de Filosofando, certo? É isso aí então, até o próximo vídeo e até mais.